O Andy que foi no Bola da Vez da ESPN e assim, tem bastante coisa, tá? É bem grande assim, a entrevista, mas eu separei uma parte aqui interessante pra gente conversar sobre. Dele falando um pouco sobre o Abel, sobre o lance dele sair em alguns jogos, né? O lance da falta de espaço, né? Da oscilação que ele teve, da paciência que ele precisou ter, né? Da, digamos aí, resiliência, né? Agora eu tô aprendendo a usar essa palavra, né? Mas enfim, o Henrique falando, sendo até bem sincero, falando sobre os momentos mais difíceis que ele teve aí no ano, né? Na temporada. E é legal pra gente ver, pra gente entender um pouco como que rola nos bastidores. A gente vê de fora, né? Mas o que tá rolando lá dentro, rolando na cabeça do jogador e tudo mais, é totalmente diferente. Beleza? Ó, já deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é importante, ajuda demais, fortalecendo demais aí, pertinho dos 240 mil inscritos. Acho que não vamos bater 250 mil esse ano, mas não custa sonhar também. Mas os 240 praticamente é certo aí. E eu agradeço demais vocês, beleza? Bora aí pro vídeo. Tinha uma época até, acho que por planejamento mesmo, pela idade dele, dava 15, 20 minutos no segundo tempo, e começava a olhar pro... E me parece que tem ainda esse planejamento, porque você tem saído, agora enfim, o campeonato acabou, mas você sai às vezes de alguns jogos que a gente olhando lá fala, cara, por que o Endrick tá saindo? E aí você sai com aquela cara meio assim, mas parece ter muito autocontrole, você pode confirmar se é isso mesmo, então... A impressão que eu tenho é que ainda existe um planejamento de minutos do Abel para você, né? E como que você lida com isso? Assim? Eu falava bastante com meu pai, mas como eu falo, pô, o Abel é um cara excepcional, então eu confio muito no Abel, sabe? Então, eu também falo na minha entrevista que não importa o que seja, se eu fazer gol, se eu errar gol, se eu dar assistência, se eu correr, o que importa é o Palmeiras estar ganhando. Então, óbvio que eu ficava um pouco ali, pô, será que eu fui bem? Será que ele me tirou porque eu tava mal? Será que... Não sei, eu chegava em casa, falava com meu pai, conversava com meu pai e não... porque não é falando assim, mas acho que passou uma época que batia acho que 15, 20 minutos eu ia pro banco, mas eu sabia que o Abel tava fazendo a coisa certa, então por isso que eu ficava tranquilo, né? E esse tempo eu tava indo pro vestiário de vez em quando, o pessoal achando que eu tava um pouco bravo, mas não, eu ia lá colocar o tênis porque meu pé tava doendo muito e... Eu ia perguntar justamente isso. Teve uma vez, né, que você foi pro vestiário e todo mundo já falou... não era a chuteira nova, assim. Feita pra ele. E eu sempre ia fazer isso, vocês achavam que era outra coisa, mas não é. Eu sou um cara que confio muito no Abel e eu sei das opções dele. Como é que é a abordagem do Abel depois? É no mesmo dia, ali à noite ainda no vestiário, é no dia seguinte? Como é que ele encostava em você pra te deixar mais sossegado? Não, cara, ele não... Quando acaba o jogo, assim, ele falava com todo mundo. No dia seguinte, ele falava com alguns jogadores, mas especificamente assim, ele não falava muito comigo, sabe? Só em momentos, assim, especiais, só em momentos efetivos, assim, que ele me chamava ali pra conversar, perguntava como é que eu tava, porque, como eu falei, ele tem uma filha da minha idade também, né? E no começo do ano ele viu que, pô, eu não tava tão bem, eu tava um pouco bravo, ele falava que, pô, eu chegava no treino, ele não via sorriso na minha cara quando eu cheguei no profissional. Né? Sim. Ele viu que eu tava um pouco bravo, não tava sorrindo muito e ele viu, né? Porque ele falou, pô, minha filha, e ele sabe como é que é e cara, eu creio que ele sempre me chamou assim em momentos especiais e a gente sempre conversou assim em horas boas e ele sempre me ajudou. Que legal. Alguma vez você teve alguma dúvida sobre o teu futuro próximo, assim, que você iria estourar do jeito que estourou? Ah, se falar a verdade, não. No começo do ano, óbvio ali que eu tava um pouco acanhado, mas depois, cara, eu só entreguei nas mãos de Deus e segui fazendo o meu futebol e jogando com alegria. Então, o que aconteceu, Endrick? Eu até tenho uma hipótese, mas não vou te falar, que eu quero ouvir a sua resposta primeiro. O que aconteceu do dia 22 de fevereiro, que é o dia, caso você não se lembre, em que você senta no banco de reservas depois do jogo contra o Bragantino e chora, porque acho que a pressão era muito grande, você estava sentindo uma pressão, para o dia do jogo contra o Botafogo, em que de repente a gente vê um garoto de 17 anos, depois de fazer o gol, dizer, manda a bola em mim que eu resolvo. Quer dizer, o que houve? O que houve nesse intervalo? O que mudou daquele Endrick para o Endrick que a gente viu decidir o Campeonato Brasileiro? Tu acha que eu tava chorando? Não estava chorando? Não. Porque isso virou uma... Viralizou, mas é como eu falo, eu prefiro sempre ficar fora de fofocas, assim, de ficar respondendo coisas, mas ele não, cara. Eu sentei no banco, ele foi um jogo que
que eu tinha saído acho que 10 minutos, 12 minutos, assim, E pra mim eu tava bem no jogo, comecei a ir pra cima, comecei a driblar, tava finalizando e aí eu olhei pra trás e vi que eu ia sair, eu fiquei um pouco, achei que eu fui mal. E ali eu sentei, coloquei o colete na cabeça, olhei pra cima e comecei a orar, conversar com Deus, pra saber o que tava acontecendo. E ali eu tava também com um pouquinho de raiva e... Tava pé da vida, pô. Todo tava mundo ali, fica. fiquei conversando ali com Deus e o pessoal achando que eu tava chorando, saiu a Neto, falou, algumas pessoas aqui falaram e eu, não vou falar porque eu prefiro ficar fora disso e não ficar rebatendo essas coisas. Mas eu tava orando e no jogo contra o Botafogo, cara, como eu falei, depois que eu fiz meus 17 anos, eu mudei uma chave na minha cabeça de falar que quem precisava ser feliz era eu e não as pessoas. Eu fazia as pessoas querer acreditar em outras coisas e depois daquele... E não só naquele jogo, pra mim, meu melhor jogo não foi contra o Botafogo. Pra mim, o melhor jogo foi contra o Santos, na Arena Barueri. Que ele foi quando eu voltei a jogar, quando eu voltei a ter a titularidade, pegava a bola, ia pra cima, acertei uma bola na trave, dei um drible de letra acho que no zagueiro lá, chutei, tava feliz. E depois dali, eu creio que eu só fui pra cima e cara, no jogo contra o Botafogo, ele foi uma felicidade minha. E creio que também me exaltei um pouco por causa da minha idade. Eu creio que pra mim foi um pouco ruim, porque fazer o gol e expor meu time falando que era pra tocar só a bola em mim, pra mim foi um erro, mas ele... Você acha um erro? Pô, engraçado, legal. Você foi muito elogiado por isso. E por isso que é interessante você achar que foi um erro. É que Você acha que foi um erro ou alguém te disse que... Cabeça de jogador. Cabeça de jogador, Plê. Querendo ou não, pra mim eu expus um pouco um time, porque falando só pra tocar a bola em mim. Mas ele pra mim foi um pouquinho de empolgação, né? E porque um moleque novo também, mas foi um jogo bom ali, pude fazer 2 gols, dar pré-assistência ali pro Flaco e graças a Deus fomos sair vitoriosos. Uma baita assistência e 2 baita gols. Você consegue descrever o que você sentiu nesse dia, durante o jogo, e como é que foi o seu pós-jogo? Cara, foi um momento ali, foi muito engraçado, porque eu achava que ele estava gritando campeão pra eles, pô. Eu vi essa entrevista. E era pro cara do PAN, não sei o quê. Bom, é o destino trabalhando. Aí eu falei, eu fiquei muito bravo. Fiquei, tipo assim, muito bravo. Mano, eu falei, pô, nós viemos aqui na casa dos caras e eu aquecendo, eu não olhava pra eles, né? Porque, pô, se eu olhar, pô, os caras gritando é campeão, não sei o quê, não sei o que. Eu falei, Caio, mano, eu não sei o que eu vou fazer esse jogo, eu vou estar muito bravo. Falei pro Murilo. Aí ele começou a falar lá e a gente foi pro jogo, cara, e a gente tomou 1, 2, 3, eu ficava só passando a imagem dos caras cantando e eu não sabia, e eu falei, mano, não vou deixar. E ali teve uma bola já no primeiro tempo que eu fui ali atrás, peguei a bola e tentei. Aí eu falei, pô, vai dar certo. Comecei a falar comigo, tenta mais vezes. E ele foi um momento de felicidade pra mim, pude fazer os 2 gols e ajudar a equipe a ganhar. E o pós-jogo? Pô, pós-jogo eu tava maluco, filho. Tava doidinho, Aí fiquei conversando com o Murilo, porque o Murilo, eu e ele senta assim do lado do avião, ficamos conversando. Foi uma coisa maravilhosa. Meus pais, eu vi... Vocês voltaram na mesma noite? Foi, pra na São mesma Paulo? noite. Uhum. Chegamos, depois no dia eu já treinamos. E, cara, foi um dia muito bom. Vi meu pai, meu irmão, minha mãe nos stories assim, do Instagram comemorando. E, como eu falei, ver a felicidade deles pra mim é muito importante. Da hora demais, né? Esse jogo aí contra o Botafogo é um negócio assustador. Assustador. Falo que eu fiquei anestesiado nesse jogo. Eu não conseguia... Tipo, eu sempre, que acompanha a gente no Insta, sabe que eu sempre posto lá. Esse jogo eu não consegui ficar postando gol a gol, né? Sai o gol, posto, eu não consegui, porque eu tava meio desacreditado. Eu falei, caramba, e aí virou o bagulho. E obviamente que muita responsabilidade dele. A gente já trouxe dessa fala dele falar que não achou legal ter falado do toque em mim e tal, mas, mano, resolveu, né? O duro é quando o cara fala isso, não resolve, né? Resolveu. E ele falando sobre o Abel ali também, né? Sobre as conversas com o Abel e tudo mais. É porque tem esse lance. Inclusive o Abel falou que é uma coisa que deixa ele chateado. Que a pessoa fala que ele odeia a base, né? E tem gente que acredita nisso mesmo. O Abel é um gestor, né? Um gestor de pessoas, um gestor de meninos aí da base. E, obviamente, ele sabe como gerir cada momento e tudo mais. Eu concordo que ele foi teimoso em relação ao Endrick na Libertadores. Mas a gente precisa também dar o abraço e torcer do tempo certo que ele colocou o Endrick no Brasileirão, né?
E, enfim, e acabou dando certo. Mas foi teimoso um momento, foi certeiro em outro. É basicamente um técnico em formação, eu já falei muito isso. É o melhor técnico do que quando chegou, mas ainda é um técnico em formação. E mesmo técnicos mais experientes cometem erros e tudo mais. Mas por fim terminamos o ano aí com mais um título e o Andy que é um grande responsável por isso. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.